de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Que a gente vai dar seguimento é a pergunta 350, né? E é a seguinte: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? A resposta: queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga e, se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Então, vamos convidar o nosso companheiro Agimiro, para a gente abrir o nosso leque de comentários e discussões acerca dessa pergunta, né? O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita, Agimiro? Bom, como nós vimos na resposta, ele deixa bem claro que, como homem, ele pode se queixar, sim, da vida que tem. Eu posso reclamar da minha vida. Ou essa minha vida, se eu pudesse, né? Agora, a escolha que eu fiz antes de vir, não, eu não posso reclamar. E aí ele enfatiza que eu não lembro como foi que eu acertei lá para vir para cá. Eu não tenho consciência disso. E principalmente quando estamos ainda no corpo da criança, né? O espírito ainda está se encaixando, ou seja, completando a reencarnação, que, como nós vimos nas questões anteriores, tem um processo, né? Foi bem explicado. Então, a resposta é bem direta, bem objetiva. Eu posso reclamar da vida que eu tenho, não gostar da vida que eu levo. Agora, da escolha que eu fiz, da família, aí não, aí eu não posso reclamar. Porque eu não tenho a consciência disso, como criança, né? Mas ele deixa bem claro, como homem agora, nesse estado aqui, eu posso. Mas como criança, não, porque ela não tem essa lembrança da forma como ele escolheu para a vida, a família, enfim. Aí a resposta está bem clara, mas se Djalma tiver algum acréscimo, pode fazer. Eu gostaria em cima desse questionamento, formular uma pergunta que eu acredito que alguém gostaria de fazer. Eu faço somente que eu estou recebendo a intuição para fazer, né? Por que, Djalma? Por que a gente não lembra o passado da gente? Porque o passado está na mente e o cérebro nasceu com o corpo. O cérebro, ele nasce com o corpo. Não quer dizer que a criança não se recorde de certos fatos. Mas o esquecimento, aliás, está na própria Bíblia. Deus dizendo: não permitirei que as lembranças do passado subam ao coração do homem. Naturalmente que não são lembranças da infância, é do passado remoto, pregresso, de outras existências, né? Nós estamos vivendo essa existência, voltamos ao cenário físico para uma nova etapa de vida, para desfazermos, apagarmos os equívocos que estão impressos na consciência e escrever uma nova história de vida. O esquecimento é uma necessidade para o espírito, embora alguns se lembrem de suas vidas pregressas, de quem foram. Aliás, lá no núcleo espírita, nós temos algumas famílias que a casa assiste, e no dia da distribuição da cesta básica, há um culto do Evangelho. Nós fazemos o Evangelho e conversamos com as mães, com os pais. E outro dia, conversando, uma das presentes disse: seu Djalma, meu menino, quando tinha 2 anos de idade, ele dizia: olha, eu sou fulano de tal. Eu morava ali no Zepa. Repare, eu era casado com fulana e eu tinha 5 filhos, mas eu bebia muito. Eu bebia e dizia o nome dele como ele era conhecido no Zepa. Repare, o nome como o povo chamava por ele.
E ela disse que ele repetia aquilo muitas vezes. Eu não sou daqui, não. Eu sou fulano de tal. Eu sou fulano de tal. Eu tinha 5 filhinhos. 5 filhos. Minha esposa era fulana de tal. E ele hoje já deve estar com seus 10, 11 aninhos. Né? E ela disse que ele se esqueceu. Com o tempo ele foi se esquecendo. Aqui e acolá uns se lembram. Mas com relação às escolhas do passado, Jesus diz isso. Assim como meu Pai me enviou, eu vos enviei ao mundo. Porque não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi. Nós não nos lembramos das escolhas do passado, é tanto que é muito comum a gente dizer, eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir para essa casa, e só foi o que pediu. Não é? Agora não está, a doutrina é quem vem nos falar disso. Que toda encarnação ela segue um plano pré-estabelecido, anjos, que nós chamamos espíritos puros, anjos, arcanjos, serafins, querubins, a classificação espiritual, nós chamamos de espíritos bons, espíritos puros, esses intercedem ao nosso favor. São corações que muitas vezes estão ligados ao nosso, preocupados com o nosso progresso espiritual, e nos traça. E muitas vezes nós temos participação na escolha. Não é o geral, mas a grande maioria, uma boa parte, delibera sobre como gostaria de ter um corpo para não voltar a tropeçar, para não voltar a cair, para não reincidir no erro, não é? E sempre mas é como eles dizem, mas a maioria ignora esse fato. O Mirim, mas tem pessoas que dizem, mas se eu lembrasse do meu passado, talvez eu melhorasse, completasse melhor a minha reencarnação. O que é que tu acha disso? Olha, é difícil. É difícil porque, pela lógica e pelo que a doutrina nos diz, nós não tivemos um passado perfeito, que tenha um exemplo a ser seguido, digamos assim. Nós não fizemos boas coisas. Não por sermos maus, mas é porque, na época em que vivemos, nós não tínhamos a consciência que temos hoje. Nós adquirimos essa consciência hoje com o progresso que fizemos lá, mas boas coisas assim nós não fizemos. Por isso que estamos reparando nesta. E conviver com esse passado talvez não ajudasse. Alguns não suportariam, mas em toda regra há uma exceção. Poderia ser que alguém, conhecendo esse passado, hoje com a consciência que tem, ela pudesse se projetar melhor, fazendo diferente. Mas mesmo assim, nós temos alguns sintomas. Você hoje repudia certas coisas que talvez na época você as fizesse rindo. Não é assim, Djalma? Um camarada vê na televisão outro batendo no outro, não, isso é agressão, eu não gosto. Mas talvez eu tenha feito isso tanto que hoje eu consegui superar isso, sem precisar de lembrar desse passado. Eu acho que é mais ou menos isso, não é, Djalma? Eu creio também. Se a vida deliberou pelo esquecimento, é o melhor para nós. É o melhor para nós. Tem até um ditado popular, um ditado que diz assim, quando eu olho para o abismo também olha para mim. Então, aplicando a reencarnação, né? Assim como eu não me lembro do meu passado, o meu passado também não me descobre nem vem atrás de mim. Eu acho que aí consiste uma bênção de Deus para todos nós. Não é verdade, João? Sem dúvida. Jesus nos dá um conselho primordial, quando ele nos diz, os inimigos do homem estão dentro de sua própria casa. Na residência que nós trazemos, porque a lei do universo é de amor, é de perdão, é de tolerância, é de compreensão. Nós nos reunimos no mesmo lar para aprendermos a nos amar, a nos tolerar, a nos compreender. É essa a finalidade da vida. Quando Jesus diz, e entendendo também que os inimigos estão na alma do homem, como o orgulho, a vaidade, a ambição, a luxúria e outros sentimentos mesquinhos. Mas não se descarta que na família carnal estejam desafetos do passado. O esquecimento, você já pensou que um irmão, você se lembrasse de cenas ocorridas entre vocês lá de trás? Se Papai do Céu optou pelo esquecimento, acredite,
é o melhor. Existe uma forma, né, da gente rebuscar o passado, seria a regressão de memória. Vocês teriam coragem de fazer? Eu, particularmente, não vejo necessidade, pelo menos para mim. Deixa como está ótimo. Eu já tenho aqui comigo ideias de mais ou menos o que eu fiz em alguns momentos no passado, por essa comparação do inverso. Hoje eu tenho aversão a certas coisas, com certeza eu as fiz, por isso me livrei delas e estou fazendo agora a coisa certa. Eu jamais faria isso para mim. Existem situações em que a psicologia recomenda para fazer digamos, tratar alguma coisa que foi na infância, uma coisa assim, desta encarnação. Aí tem seus senões, mas eu não vejo necessidade. Para mim... E você, Djalma? Tem a terapia de vidas passadas, não é? Isso na mão de um excelente profissional, porque está em volta. Nós fazemos lá na nossa mediúnica a regressão de alguns espíritos que se manifestam. É tamanho ódio com que eles se manifestam que muitas vezes o mentor manda um recadinho para quem está orientando. Vamos fazer uma regressão de memória no irmão. E muitas vezes ele é levado e ele mesmo se espanta: o que é que está acontecendo? Que é isso? Quem são essa gente? Que povo é esse? Que roupa é essa? O que é isso? De repente ele não grita: não, sou eu que fiz isso. Fui eu quem agi desse jeito. Ele se vê lá de trás agindo e vai entender por que as coisas estão acontecendo dessa maneira no presente. Mas aí são espíritos que sabem qual é a causa daquele ódio e leva ele para a condição e para a época adequada para que ele se veja, se reconheça, perceba o equívoco e o porquê daquela situação de hoje, esse ódio com aquele que acha que ele foi lesado, que o feriu, que o magoou e ele quer se vingar. Ele vai entender que tudo lá de trás começou com ele. Mas trazem ele de volta, limpando todos os requisitos que aquele estado da alma pregressa pode trazer para a atualidade de seus dias. E nisso há um perigo, se o profissional não for verdadeiramente competente. Não é? A regressão de memória é um fato. Emmanuel diz assim: a nossa vida atual, a nossa mente é como um lago, tranquilo, muitas vezes tranquilo. Regredir no passado, muitas vezes, é revolver o fundo do lago, a lama do fundo do lago. Né? É revolver a lama do fundo do lago. Deixa como está. Se está tudo bem, coisas que a gente pode superar. Não, só por vaidade eu quero saber o que eu andei fazendo. O próprio Emmanuel nos recomenda: queres saber quem fostes? Queres saber o que andastes fazendo? Analisa teus íntimos sentimentos, os teus pensamentos mais secretos, e não te será difícil saber o que andastes fazendo. Não é? Tudo bem. Vamos mais uma pergunta, 351 agora. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.